Algo chocante acabou de acontecer em Israel, deixando os religiosos em um frenesi. Imagine um país pequeno, com uma história rica, envolto em uma série de eventos inesperados. O que aconteceu abalou a fé de muitos, então vamos mergulhar neste vídeo hoje para descobrir exatamente o que aconteceu e por que está causando tanta agitação entre a comunidade religiosa. Os judeus retomaram o controle do Monte do Templo, e isso permitiu que eles começassem a construir o terceiro templo judaico. Esse evento está relacionado às dores do parto que Jesus falou. Além disso, está se formando uma aliança contra Israel envolvendo Rússia, Irã, Turquia e outros países. Israel é uma nação diversa, com uma história rica que inclui o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essa história muitas vezes causa tensões na região. O Muro das Lamentações em Jerusalém permanece do segundo templo, destruído pelos romanos 70 anos após Cristo. Esse muro apoia fortemente a reivindicação judaica sobre a cidade. O Instituto do Templo começou recentemente a construir o terceiro templo, e essa notícia traz alegria aos crentes em todo o mundo, que veem isso como o cumprimento das profecias. No entanto, algo surpreendente aconteceu em Israel, chamando a atenção das pessoas religiosas. Para entender esses eventos, precisamos mergulhar na história de Israel. Israel é um país pequeno no Oriente Médio, com uma história rica, como está escrito na Bíblia hebraica, fazendo fronteira com Egito, Jordânia, Líbano e Síria. A maioria de sua população é judia e possui sítios arqueológicos e religiosos sagrados para judeus, muçulmanos e cristãos. A história de Israel é marcada por períodos de paz e conflito, e é amplamente compreendida nas páginas da Bíblia hebraica. Abraão, uma figura central nas religiões monoteístas, é considerado o pai do judaísmo por meio de seu filho Isaque e do islamismo por meio de seu filho Ismael. Seus descendentes suportaram séculos de escravidão no Egito antes de chegar à terra de Canaã, que eventualmente se tornou o Israel moderno. O nome Israel foi dado ao neto de Abraão, Jacó. Ao longo de sua história turbulenta, essa terra foi reverenciada por várias civilizações e impérios, cada um adorando um único Deus. Serviu como um local sagrado, diferenciado pela adoração de uma divindade monoteísta. É preciso considerar esse pano de fundo para compreender os eventos recentes. Essas ocorrências abalaram a comunidade religiosa em Israel, levando à reflexão e análise. A devoção dos israelitas era distintiva por sua profunda devoção, expressa não por grandiosas construções, mas pela adoração ao único Deus. O impacto duradouro de suas crenças está encapsulado na Bíblia hebraica, particularmente nos 5 primeiros livros, conhecidos coletivamente como a Torá. Esses textos narram a chamada divina a Abraão, instruindo-o a embarcar em uma jornada transformadora em direção à terra prometida de Canaã. O plano divino foi transmitido ao filho de Abraão, Isaque, e posteriormente a Jacó, que recebeu o nome de Israel, dando origem às tribos de Israel. Em 1948, Israel declarou sua independência, marcando um triunfo monumental. No entanto, essa declaração também provocou tensões contínuas com a população árabe na Palestina. Jerusalém, central para as 3 principais religiões abraâmicas, possui uma imensa importância, abrigando relíquias e locais sagrados reverenciados por judeus, cristãos e muçulmanos. Jerusalém permanece no cerne de um conflito duradouro, apesar de seu status sagrado. O que torna Jerusalém singularmente complexa é sua extensa história e seu status legal contestado. As origens da cidade remontam a pelo menos 4.400 anos, testemunhando períodos de destruição e mudanças de controle ao longo do tempo. A Jerusalém moderna que conhecemos hoje difere significativamente de sua contraparte antiga, sendo que a Jerusalém da Bíblia faz parte da Jerusalém Oriental ocupada. Essa região contém locais sagrados, como a Igreja do Santo Sepulcro, associada à crucificação e ressurreição de Jesus, o Muro das Lamentações e a Mesquita de Al-Aqsa, todos compartilhando o venerado Monte do Templo. A presença desses marcos religiosos destaca a importância da cidade para o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. No entanto, a interligação de significado religioso, narrativas históricas e aspirações políticas fazem de Jerusalém um ponto central de disputa. Resolver as complexidades em torno de Jerusalém
continua sendo um desafio significativo para alcançar uma paz duradoura na região. Além disso, Jerusalém possui uma importância profunda em várias religiões. Para os cristãos, é importante devido à sua associação com Jesus, servindo como um local crucial de peregrinação, imbuído de um profundo significado espiritual. O judaísmo reverencia Jerusalém por sua ligação com o Monte do Templo e o Muro Ocidental, simbolizando os antigos templos judaicos e a herança religiosa. O islamismo também mantém Jerusalém em alta consideração, especialmente pelo Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, que são reverenciados como locais sagrados. No entanto, ao lado de seu significado religioso, Jerusalém é uma cidade politicamente contestada. A cidade é um ponto focal de disputa entre Israel e Palestina. Para os judeus, a destruição do primeiro e segundo templos deixou um vazio significativo em suas práticas de adoração, o que levou a discussões sobre a construção de um terceiro templo. No entanto, realizar essa proposta tem se mostrado extremamente difícil. A construção de um novo templo acarreta desafios significativos de infraestrutura, afetando instalações existentes, como escolas e hospitais na área circundante. O Monte do Templo também possui sítios arqueológicos, levantando preocupações sobre possíveis danos decorrentes de escavações e atividades de reconstrução. Ambientalistas expressam apreensão com relação à perturbação de espécies raras e ameaçadas e à biodiversidade da área, complicando ainda mais quaisquer planos de desenvolvimento. Enquanto os judeus afirmam seu direito à terra, os muçulmanos discordam veementemente, o que historicamente resultou em violência. A presença da Cúpula da Rocha, um local muçulmano reverenciado situado no Monte do Templo, complica ainda mais as questões. Durante muito tempo, os judeus foram proibidos de visitar esse complexo, exacerbando as tensões. Além das preocupações religiosas, também existem desafios políticos. Além dos aspectos religiosos, os judeus enfrentam desafios políticos. A falta de uma decisão legal clara e a necessidade de um consenso pacífico levantam questões sobre a ação política, especialmente em um país democrático como Israel. As complexidades do sistema político contribuem para debates contínuos sobre a construção do templo. Além disso, os efeitos potenciais na comunidade internacional são considerados, já que países árabes vizinhos veem a reconstrução do templo como uma ameaça à sua soberania. Além disso, o ônus financeiro da construção do templo pode exigir dependência de doadores externos, aumentando ainda mais as tensões. A Bíblia aborda diretamente o Monte do Templo, enfatizando sua reconstrução em profecias. A reconstrução do templo, profetizada por Ezequiel, Daniel e Zacarias, também encontrada no Novo Testamento. Essas profecias ressaltam o papel do templo na escatologia e no cumprimento das promessas divinas. De acordo com a profecia de Daniel, ele recebeu uma visão de um anjo prevendo a vinda de um Messias, a destruição de uma cidade e seu templo, e, subsequentemente, a reconstrução do templo. A profecia esboça um cronograma para a reconstrução, começando com a emissão de um decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém. A profecia prevê a chegada de um ungido que seria posteriormente morto, levando à destruição do templo. Para os crentes, a importância da reconstrução do templo reside no cumprimento dessas profecias, sendo considerada uma etapa crucial para a realização dos eventos bíblicos e a chegada dos últimos dias, marcando o cumprimento das promessas divinas e o cumprimento final da fé. O surgimento do anticristo é sugerido pela profecia como sendo o início do fim dos dias, sinalizando o desenrolar de eventos que levariam à batalha do Armagedon e o fim das forças do mal. Dessa forma, o que você acha das coisas misteriosas acontecendo em Israel, assustando os religiosos ao redor do mundo? Comente abaixo e inscreva-se para mais informações.